E assim chegamos ao final de mais um ano no Sobre Carris. Viva Carlos Cipriano. Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Hoje comentamos os últimos assuntos do ano, um ano que passou a correr. Continuamos sem alta velocidade em Portugal. Aquela linha entre Évora e Elvas era suposto abrir neste ano. Não aconteceu. Contava andar lá de comboio ainda este ano. Não vai acontecer. Diogo, fica para o ano, fica para 2026. Pode ser que tenhas mais sorte no próximo ano. E esse é um dos temas que trazemos já para a abertura deste episódio. Eu sou o Ruben Martins e, como sempre, este é o Sobre Carris. Viva, sejam bem-vindos. Espanha diz que vai ter de esperar pela alta velocidade portuguesa na fronteira. Numa entrevista ao programa Hora 20 e Pico da Cadena SER, uma rádio espanhola, o ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, diz que Portugal está muito mais atrasado do que Espanha. Isto apesar do que se está a passar entre Salamanca e Fuentes de Onhoro, Vilar Formoso, onde a eletrificação tarda a chegar. Carlos Cipriano, começo contigo, porque esta entrevista, em primeiro lugar, foi uma entrevista de 1h20 e picos minutos, uma entrevista que não estamos muito habituados a ver. Exatamente, Ruben, era por aí que eu gostava de começar, sublinhar que o ministro espanhol deu uma entrevista de 1h20 minutos a uma rádio de grande dimensão em Espanha para falar exclusivamente sobre ferrovia. Portanto, 1h20 minutos só para falar sobre comboios, que é uma coisa fantástica para nós e que gostaríamos muito de ver replicado em Portugal, se tal fosse possível, e que até agora nenhum ministro com esta tutela o fez. Bom, e falou de tudo, atenção, desde material circulante, linhas, investimentos, alta velocidade, urbanos, a ligação com Portugal. Vale muito a pena voltar a ouvir essa entrevista. Tem tabus, falou sobre absolutamente tudo, mas sobre aquilo que nos interessa, que é a relação de Espanha com Portugal em termos ferroviários. Obviamente que o ministro falou no alto da sua autoridade de quem tem um país com 3.800 km de alta velocidade. É o segundo país do mundo com mais quilómetros de linha férrea e alta velocidade. E, portanto, pôde ostentar esse valor e dizer que, no caso de Portugal, enfim, nós vamos ter os trabalhos de casa feitos ainda antes de Portugal chegar à fronteira. É verdade, ele sublinhou isso. Ele diz que, sinceramente, vamos muito adiantados e que, no caso concreto da Extremadura, teremos os trabalhos de casa feitos muito antes dos portugueses. Ora bem, é verdade, sim senhora. Ele diz que, segundo um protocolo assinado com Portugal, a viagem direta entre Lisboa e Madrid será de cerca de 5 horas até 2030 e que será de 3 horas até 2034. Enfim, não acredito muito nestas datas, mas vamos ser um bocadinho otimistas. Até porque a operação entre Évora e Caia, a linha já está construída na parte, basicamente, da construção civil, estará eventualmente em operação em 2026. A IP diz que falta fazer as certificações e homologações. Eu tenho dúvidas que no próximo ano haja comboios comerciais regulares a circular nesta linha, mas vamos ver. Agora, onde Óscar Puente falha, em minha opinião, ou onde a arrogância já não lhe fica bem, é no que diz respeito aos comboios convencionais. Ele é questionado sobre porque é que não há comboios noturnos entre Portugal e Espanha, ou porque é que não há comboios convencionais entre os dois países, uma vez que existe infraestrutura para isso, e ele alega que o serviço era deficitário, alega que a Espanha já não tem carruagens-cama, alega que a manutenção das linhas férreas é feita durante a noite e alega até que a União Europeia parece que quer impor isto às redes, como se isto fosse uma coisa mal feita ou mal vista, querer que haja mais comboios noturnos em toda a Europa como uma alternativa à aviação comercial, que, como sabemos, é muito poluente. Ora bem, aqui Óscar Puente falha porquê? Porque, primeiro, a manutenção das linhas férreas feita durante a noite nunca foi um problema, nem quando existiam comboios noturnos, nem agora, naqueles que existem na Europa, até porque na Europa, havendo ferrovia em rede, é sempre possível arranjar alternativas, linhas alternativas para os comboios noturnos e porque até, muitas vezes, no caso de alta velocidade ou de linhas em via dupla, é possível fazer manutenção numa linha e deixar a outra para passar comboios durante a noite, porque são muito poucos. Portanto, isso não é um bom argumento, ele falha aí. Depois diz também que o serviço era deficitário. Está para se ver até que ponto é que era deficitário esse serviço, porque, na realidade, uma grande fatia dos custos correntes dos comboios noturnos era o pagamento da infraestrutura, que foi, digamos, uma invenção que só aconteceu a partir do momento em que se separa o serviço comercial da infraestrutura. Quando havia a CP só e quando havia a Renfe, esses custos não existiam, portanto, porque a infraestrutura era das mesmas empresas. A partir do momento em que nós temos uma empresa pública a pagar uma empresa pública, enfim, pode sempre dizer que é um aumento dos custos, mas
do ponto de vista do Estado e dos contribuintes, é indiferente. Portanto, todos estes argumentos de Oscar Puente não são válidos e, na minha opinião, há apenas aqui uma grande má vontade em desenvolver a ferrovia convencional em Espanha e na Península Ibérica. Por fim, outra falha também por parte do Ministro é sobre a questão da eletrificação entre Salamanca e Vilar Formoso. Mais uma vez, caminho de ferro convencional. Estamos a falar de pouco mais de 100 km de uma linha de via única que é apenas para eletrificar e que era uma promessa, convém sempre recordá-lo, da Cimeira Ibérica de 2003 e que só foi começada a concretizar em 2017 por parte de Nuestros Hermanos, que prometiam terminar esta obra em 2019, mas que ainda hoje não está concluída e a ADIF Quali-P também é omissa nas respostas sobre a causa destes atrasos e também é omissa sobre quando finalmente estará concluído este investimento. Em qualquer dos casos, Diogo, o Ministro diz que tem melhores relações com Portugal do que tem com França e, portanto, teoricamente, as relações deviam ser muito melhores em termos ferroviários do que são. Melhores, não digo, mas diria talvez menos más, porque, como se sabe, França é causadora de tumultos quase nos comboios a nível internacional. Toda a gente se queixa dos franceses. Portugal queixa-se França, Espanha queixa-se França, Itália queixa-se França, Alemanha queixa-se França. Toda a gente se queixa deles. E o que é interessante é que, como o Carlos diz, realmente não dá para ser muito otimista com alta velocidade, quer com prazos, quer com tempos. Porque, como tu já escreveste, Carlos, aquele objetivo das 3 horas entre Lisboa e Madrid simplesmente não vai acontecer. Basta pensar que, por exemplo, em Évora, a linha vai a 200, entre Évora e Elvas, a velocidade máxima será de 250 km por hora por 80 km, não vai ultrapassar essa velocidade. E depois de Badajoz até Madrid haverá troços em que também não vai atingir os 300 km por hora. Portanto, para já, esse objetivo das 3 horas não vai ser possível em 2034. Mas é bom salientar que há ministros dispostos a falar sobre comboios durante mais de 1 hora e é pena é que este ano não tenha havido Cimeira Ibérica, porque estávamos mortinhos para ver mais um compromisso, uma declaração conjunta a elogiar os comboios e as ligações entre Portugal e Espanha. Mas eu tenho novidades sobre isso. A Cimeira Ibérica está marcada para 29 de janeiro em Huelva e o Presidente da Câmara do Elvas está muito esperançada que seja lá anunciada a ligação de alta velocidade entre Faro e Huelva para, no fundo, desencravar aquela província de Espanha. Está marcada para este dia, vamos ver se acontecerá. Já sabemos que a agenda política em Espanha está muito, muito acelerada. Em Portugal, até por causa das eleições na Extremadura? Não só, temos outras eleições a seguir, mas a questão é que, efetivamente, promessas há muitas, concretizações há poucas. Eu vou ficar muito entusiasmado com essa promessa de fazer alta velocidade entre Faro e Huelva, mas já ficava satisfeito se no curto prazo começasse a circular comboios elétricos no Algarve, entre Vila Real de Santo António e Faro, e que passasse a haver comboios diretos de Vila Real de Santo António para Lisboa. Depois de falarmos destas ligações entre Portugal e Espanha, passamos para o que será o primeiro comboio português. Carlos, começo contigo porque Portugal vai ter um comboio, pelo menos um, e que comboio é este? Fisicamente será um comboio aparentemente muito simples. É um comboio com 3 carruagens que tem a particularidade de ser um push-pull. Traduzido, poderia-se dizer que é um comboio empurra-puxa ou empurra-reboque. O que é que tem de diferente e que é inovador em Portugal, embora já não seja em muitos países europeus? É que é uma composição que tem uma locomotiva que reboca as 3 carruagens quando vai no sentido, mas que no sentido oposto tem uma cabine de condução na outra extremidade, numa das carruagens, em que o maquinista está com os comandos ligados à locomotiva e, portanto, no sentido oposto, a locomotiva, em vez de rebocar, vai a empurrar. E, portanto, isto permite evitar as morosas e caras manobras nas estações terminais de inverter o sentido da locomotiva, não é? E permite que funcione, no fim de contas, como uma automotora. Com a vantagem de, a qualquer momento, poder acrescentar-se ou retirar carruagens mediante a procura existente. E, portanto, este projeto é um projeto que é financiado pelo PRR. É para estas coisas que existe o PRR, digamos, para capacitar a indústria portuguesa, empresas portuguesas a produzir material circulante ferroviário em Portugal. E eu queria aqui sublinhar isto, mais importante do que, digamos, o resultado final, que é apresentar um comboio português fabricado em Portugal, o mais importante do que o resultado final é o processo em si. E o que eu quero dizer com isto? Isto quer dizer que
Para que se faça este comboio, é necessário a participação de dezenas de empresas portuguesas para participar no projeto. E isto implica a homologação, a certificação de muitas empresas que ficarão habilitadas no futuro a fazer parte do cluster ferroviário português, mas, sobretudo, a também poderem fornecer componentes à indústria ferroviária europeia e mundial, porque estarão, digamos, certificadas para o poderem fazer. E neste momento isso não acontece. Elas por vezes fazem-no, mas depois há outras empresas que certificam e não são as empresas portuguesas a ficar com isso. Vamos ver, afinal de contas, uma carruagem não é só uma caixa metálica assente em rodados, não é? Uma carruagem tem já, hoje em dia, muita tecnologia. Portanto, há os assentos, há as cortinas, as janelas, as casas de banho, o ar-condicionado, a informação sonora a bordo, a informação digital, as bagageiras, os equipamentos para as bicicletas, tudo o que está relacionado com o bar, porque uma destas carruagens vai ter um bar. Portanto, tudo isto implica um cacho enorme de empresas a participar que, uma vez homologadas, poderão no futuro participar na indústria ferroviária nacional, europeia, mundial, e isso é muito bom para a indústria portuguesa. E como eu digo, isto de facto é daquelas coisas mais importantes do PRR. Mas, Carlos, para que fique claro, será apenas um comboio ou poderá ser mais do que um comboio? Ou seja, isto até pode correr bem e a CP pode encomendar mais? É possível no futuro termos Sim, mais? não é esse o objetivo para já. Obviamente que a CP agradece ficar com um comboio novo que poderá utilizar em serviço comercial no futuro, mas como disse, o que importa aqui é o processo em si. Digamos, Portugal ficou a saber fabricar um comboio português. Ele neste momento são apenas umas caixas que estão em construção no grupo Cermec, na Maia, e que depois vai ser concluído nas oficinas da CP em Guifões. Se entrar ao serviço, tanto melhor, mas para já o facto de ele ficar concluído já vai ser muito bom para a indústria portuguesa. E haja um projeto ferroviário pago pelo PRR, visto que a maioria do investimento público foi para outros setores, nomeadamente o rodoviário. Se bem que, mais uma vez, eu acho que os prazos estão no limite. Eu não sei se isto não se vai atrasar tudo, porque a versão oficial é que isto será concluído em 2026. Eu não acredito. Seja como for, aqui mais uma vez há a lamentar a opacidade da CP neste processo, porque a CP durante vários meses não quis prestar informações sobre este assunto, como se isto não fosse nada a ver com a CP, quando no fim de contas é a empresa cabeça deste projeto. Mais uma vez se lamenta aqui a falta de transparência da CP. Diogo, o que é certo é que pelo menos é um primeiro passo para voltarmos a ter uma indústria ferroviária portuguesa com este nome. No fundo, já vai antecipar o que dentro de não muitos meses irá acontecer em Guifões também, que é, se nós vamos ter os 117 novos comboios, 55 para o serviço regional e 62 para os suburbanos, se eles vão ser montados cá, algumas das peças certamente terão devido fornecedores portugueses. No fundo, este projeto é uma espécie de aquecimento para o que aí vem, porque vai ser multiplicado no limite por 100, que são pelo menos as unidades esperadas serem fabricadas em Portugal, nomeadamente na fábrica que a DST irá construir para a Alstom em Guifões e depois poderá passar para as mãos da CP anos mais tarde. Diogo, já que estamos a falar de comboios novos, já chegou a Portugal o primeiro dos 22 comboios da Stadler que vão reforçar a frota da CP. É caso para dizer, finalmente temos comboios novos em Portugal. Habemos comboio, como se pode dizer. Tu foste ao entroncamento e viste-o com os teus próprios olhos? E depois de ter chegado de caminhão, num caminhão daqueles com um aviso de longa distância, né? Que carga muito longa, veio aos bocados, entre aspas, porque veio uma carruagem num caminhão, veio outra noutro caminhão, e depois veio uma unidade especial que é o Power Pack. Tem este nome pomposo, basicamente é uma mini carruagem onde estão o gerador, que é gasóleo por enquanto, mas depois converte em energia, converte em eletricidade para alimentar o comboio e que pode ser depois, mais tarde, substituído por um conjunto de baterias, se a CP assim entender, ou simplesmente ser removido do comboio. Estamos a falar de um comboio com mais de 360 lugares, mais de 200 dele serão sentados. São 3 carruagens por cada comboio, com áreas próprias para colocar bicicletas e também uma zona específica para quem está em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida. Tem
descansos de braço que não acontece atualmente nos comboios regionais, tem alguns lugares com mesas compridas, outros mesas individuais e redes, tem muitos botões, dá para ligar a tomada elétrica, dá para ligar o cabo USB para colocar alguma energia nos dispositivos eletrónicos. E faltou foi vê-lo a trabalhar em si, porque o comboio não foi ligado. O comboio chegou lá, colaram as peças, como se fosse um puzzle, mas ainda não foi ligado. E é isso que será o próximo grande passo que esperamos ver muito em breve, é o início de um longo processo de certificação que pode demorar quase um ano. E as pessoas perguntam-se onde é que este comboio vai entrar ao serviço e quando? Sabemos já em que linhas é que podemos esperar ter um comboio da Stadler? Sim, neste momento a expectativa é a linha do Oeste e a linha do Alentejo, sobretudo naquele eixo Casa Branca-Beja, que, coitados, muitas falhas de comboios têm havido ultimamente, portanto bem precisam de material novo para começar a tentar atrair as pessoas novamente para o comboio. Falta é saber-se uma data concreta, o dia específico em que eles vão poder começar a fazer serviço comercial, porque o processo de homologação vai ser extenso e ainda há um pormenor. Estes comboios já vêm com o sistema europeu embarcado, o ETCS. E eles vão ter de ter o tradutor, o STM, que está a ser desenvolvido num consórcio liderado pela Critical Software. E então, lá para final do próximo ano, início de 2027, vai entrar em serviço comercial. Esta, no fundo, também é uma inversão histórica em relação à dívida histórica que o Estado tem em relação às linhas do Oeste e à linha do Alentejo e, portanto, pelo menos agora as pessoas podem esperar ter comboios novos no futuro. Em qualquer dos casos, este processo, Carlos Cipriano, foi muito opaco, mais uma vez. Não foi anunciada a chegada dos comboios, tu soubeste as suas fontes, chegaram durante a madrugada, a CP não te respondeu a confirmar que eles chegariam. Mais um processo opaco na ferrovia portuguesa. A CP não quer comunicar nem as coisas boas, é isso? Pois não sei. Aquilo que deveria, em minha opinião, ser um evento de festa e de celebração, acabou por ser uma espécie de operação secreta, meio clandestina, feita pela calada da noite, com medo sabe-se lá de quê. E, portanto, a CP, sobre este assunto, fez um total blackout, o que não impediu que o público acabasse por noticiar a chegada dos comboios na madrugada seguinte. Mas eu acho que, no fim de contas, aquilo que devia ser uma festa, que devia ser divulgado pelas redes sociais, podiam aproveitar até, inclusivamente, o enorme potencial que têm os amigos dos caminhos de ferro para divulgar estas coisas, acabou por ser esta coisa clandestina, opaca, que não se compreende. Enfim, acho que isto foi uma parolice que em nada dignifica a CP, nem quem a dirige, não é? Agora, Tu querias gerar a chegada em direto, não é, Carlos? No YouTube. Não, acho que sim, poderia ser até uma chegada em direto e podia ser celebrada e festejada porque é a primeira vez em 23 anos que entra um comboio novo em Portugal para a CP. E, portanto, a forma clandestina, secreta, envergonhada como a CP geriu isto em termos de comunicação, eu acho que, de facto, é lamentável. Mas pronto, o que interessa é que já chegou a primeira unidade e eu gostava só de sublinhar o seguinte. Há muita gente que se questiona porque é que só no final de 2026 é que ela vai poder entrar ao serviço, se bem que agora, nos próximos meses, vão chegar mais, não é? Portanto, à média de 1 ou 2 por mês, portanto, vão chegar mais. Estas coisas da certificação e da homologação não é burocracia inútil, quer dizer, não são só papéis, são processos importantes para a fiabilidade do material e para a sua segurança. É importante para que este material não fique parado de repente em plena via e até para a segurança dos passageiros, porque tem muita eletrónica, tem muita informática embarcada e, portanto, é preciso muitos testes, são necessárias muitas certificações para que se possa, num determinado momento, colocá-las em circulação e saber que aquilo não falha. E, portanto, não surpreende que demore assim tantos meses. Já agora, aproveitando o facto do Diogo ter estado presente no entroncamento, nas oficinas de entroncamento, onde o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, fez uma espécie de cerimónia de apresentação, vamos ouvir a pergunta que lhe fizeste, Diogo, e a resposta sobre o futuro da CP e a sua transformação em sociedade anónima. Já que estamos numa oficina, pergunto-lhe quando a CP passará a ser uma sociedade anónima para poder contratar mais operários do que temos aqui neste momento e poder pagar-lhes melhor do que a concorrência. Obrigado. Muito obrigado. Em relação ao modelo societário de governo da CP, reafirmar o nosso total empenho em reforçar as relações laborais e a paz social nesta empresa. Não é por acaso que chegámos a acordo com todos os sindicatos. Todos, repito, cumprimos a palavra. E, portanto, percebo a sua intenção
a sua intenção não tem atração na realidade, porque a realidade tem sido outra. Eu bem sei que insistem em dizer que a posição deste governo é contra a CP e contra os seus trabalhadores, pois a realidade desmente diariamente. E contra isso é difícil alguns compreenderem, mas nós vamos seguir o nosso caminho. Muito obrigado a todas e a todos. Já que falámos no Oeste, e já agora aproveitamos para agradecer ao Badaladas, porque estamos a gravar nos estúdios de podcast recém-estreados, somos os primeiros a estrear os estúdios de podcast do Jornal Badaladas aqui em Torres Vedras, a quem muito agradecemos. Na linha do Oeste, Carlos, e também na linha do Alentejo, a CP deixou de vender bilhetes de grupo. O que é que se está a passar? Deixa-me também reforçar o agradecimento ao Jornal Badaladas. A imprensa regional é-me muito cara e, portanto, eu gostava de saudar aqui o Jornal Badaladas e toda a imprensa regional portuguesa. Enfim, fecho o parênteses. A CP anunciou que suspendia a venda de bilhetes de grupo nas linhas do Oeste e do Alentejo. Antes de mais explicar o que é isto dos bilhetes de grupo, significa que qualquer grupo com mais de 10 passageiros tem descontos na CP de forma variável, consoante o tipo de serviços, consoante o número de pessoas, mas é uma prática, digamos, que a CP tem há muitos anos, que permite facilitar a organização de viagens de grupo, por exemplo, visitas de estudo em escolas, grupos de amigos, inclusivamente, famílias alargadas, associações, juntas de freguesia e etc. Mas, no entanto, assumiu que tem o serviço degradado na linha do Oeste e na linha do Alentejo e suspendeu a venda de bilhetes de grupo. Porquê? Bom, porque por motivos curiosamente, sendo semelhantes por motivos também ao mesmo tempo diferentes. No caso da linha do Alentejo, porquê? Porque tem um excesso de procura e tem os intercidades cheios, em grande parte motivados pela facilidade que o passo ferroviário verde trouxe às pessoas para poderem viajar de comboio, sobretudo naquele eixo fatal que é Vendas Novas Lisboa, em que há uma tremenda procura e os bilhetes esgotam muito e as pessoas acabam depois por viajar de pé. Portanto, há ali uma grande confusão que deveria ser resolvida, no mínimo, com a introdução de mais uma carruagem naquele intercidades. Mas, portanto, a CPI percebeu que não tem condições para vender bilhetes de grupo porque os comboios estão permanentemente cheios. No caso da linha do Oeste, curiosamente os comboios andam vazios, e não é de agora, é desde há décadas, não é? Digamos que o número médio de passageiros que circulam em cada comboio na viagem do Oeste, em termos médios, nem enche sequer meio autocarro, ou autocarro no máximo. E no caso da linha do Oeste, a CP tem o argumento peregrino de dizer que isso se deve à degradação do serviço por causa das obras a cargo da IP, da Infraestruturas de Portugal. E eu acho piada esta desfaçatez da CP em argumentar que o problema dos atrasos e das supressões na linha do Oeste são da IP, quando na verdade são culpa da CP e devem-se quase exclusivamente a avarias do material circulante. Desculpem, a CP não tem comboios. A CP, os que tem no Oeste são velhos e avariam muitíssimas vezes. E agora vai dizer que a culpa é da IP por causa das obras? Primeiro, as obras têm sido feitas durante a noite, onde não há serviço comercial. Segundo, neste momento praticamente nem há obras da IP na linha do Oeste, porque andam ali a jardinar, tem um trabalhinho ali ou lá, portanto não há ali uma frente de obra, não estão lá praticamente a fazer nada neste momento, e portanto eu acho piada esta forma de a CP sacudir a água do capote, como se não tivesse responsabilidade nisso. Ora, acontece que a CP sabe já há muitos meses que a tendência vai ser de piorar e aumentar o número de supressões. Porquê? Porque sabe que está a entregar as automotoras 592 à Espanha, porque sabe que elas estão a atingir o limite de quilometragem e vão ter que ser devolvidas, mas também por serem muito velhas avariam cada vez mais. E, portanto, a CP não teve nunca um plano de contingência para mitigar este problema. Ou seja, eu pergunto-me o que é que as pessoas que dirigem a CP estão a pensar para resolver isto quando há muitos meses que têm informação sobre isto, porque isto só vai piorar. E eu acho piada à ligeireza com que se suprimem os comboios como se isto fosse uma coisa inevitável. Já agora fica a ideia de que, não conseguindo manter a oferta regular, então, e ainda por cima não conseguem sequer arranjar autocarros alternativos porque as avarias não são anunciadas e, portanto, quando um comboio avaria, não tem na altura autocarros para fazer o serviço de substituição. Então, já agora, a CP que faça um leasing qualquer com uma empresa rodoviária ou que compre um autocarro ou que tenha sempre permanentemente preparados autocarros para se fazer o serviço de substituição para não deixar as pessoas penduradas. Ou então que assuma
de uma vez por todas e que pelo menos uma quarta parte ou uma terça parte da sua oferta no Oeste passa a ser feita já com autocarros. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha é deixar os passageiros pendurados. Ainda no passado domingo tive informações de clientes da CP que estavam na Marinha Grande, em Leiria, no Louriçal, que estavam a telefonar para os familiares porque o último comboio da noite tinha sido suprimido e não tinham alternativa e a CP deixou-os pendurados sem qualquer alternativa. E, portanto, é esta a razão pela qual a CP não aceita agora bilhetes de grupo na linha do Oeste, porque sabe que não consegue assegurar a oferta. Mas se sabe que não consegue assegurar a oferta, tem que arranjar forma de resolver este problema. É muito mau suprimir o último comboio da noite, dizer. É péssimo, é péssimo. Eu acho que algumas ALAN que estão paradas pelo entroncamento, se calhar ainda podem ser mantidas de alguma forma e postas a funcionar de novo. Outra alternativa seria pôr 1400, uma 1400 com duas xerefam no Oeste, servir de redundância para dar mais robustez à oferta. Eu penso que as pessoas não se importam de viajar num comboio sem ar-condicionado e sem aquecimento. O que as pessoas não preferem, de certeza, é ficar penduradas nas estações. Agora, eu sei que há problemas porque uma 1400 exige o dobro dos tripulantes, de facto. Agora, a CP tem que arranjar soluções para isto. E desculpem, mas a administração tem pessoas que são pagas para pensar. E, portanto, para pensar em soluções para estas coisas e não aceitar com esta leveza a supressão de comboios como se isto fosse um mero ato de gestão corrente. Já agora, permite-me dizer que a CP suprimiu até finais de novembro 375 comboios na linha do Oeste. E eu fiz as contas e, excluindo os suprimidos por motivos de greve, que foi sobretudo no mês de maio, quando houve greve de revisores e maquinistas, sobram ainda 219 supressões por culpa exclusiva da CP. Isto significa uma média de 20 comboios por mês suprimidos, número esse que tem aumentado porque nas últimas 3 semanas, e nós estamos a gravar a 23 de dezembro, têm sido diárias as supressões de vários comboios na linha do Oeste. E, portanto, é lamentável de facto que isto esteja a acontecer, mas agora também quero dizer que estes números da supressão do número de comboios da linha do Oeste só foram fornecidos pela CP depois de uma queixa apresentada pelo público à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que deliberou a favor dessa divulgação. Mais uma vez lamento a opacidade da CP. A CP sabe que estes números têm que ser públicos, são de acesso público, mas mantém uma opacidade que não se compreende e isto não abona a favor da imagem da empresa. As pessoas que usam a linha do Oeste têm mesmo azar, porque em Évora ainda vai acontecendo trocarem locomotiva e carruagens pelos comboios regionais que andam a 120 a hora e que atrasa uns 20, 25 minutos na chegada. No Oeste nem há. Aí é que ainda é pior. O cenário em Évora já é mau, mas no Oeste ainda consegue ser pior. Pois é, uma pescadinha de rabo na boca. Não há passageiros, a CP também não está muito preocupada porque também tem muito poucos passageiros e como tem muito poucos passageiros também. Há uma autoestrada A8 com muitos autocarros a passar todos os dias. Nós estamos a gravar em Torres Vedras, como estávamos a dizer, e é raro o momento em que não há trânsito nesta cidade e muito deste trânsito é feito com origem ou destino a Lisboa e, portanto, obviamente faz todo o sentido haver uma linha do Oeste. Deixa-me acrescentar, Ruben, que não é só a CP que não está nada preocupada com a linha do Oeste, que neste momento parece uma linha sem dono. Bom, tal como aliás acontece com a linha do Alentejo, sobretudo no troço Casa Branca Beja, também é uma linha sem dono, suprime-se ali frequentemente os comboios, e também na linha do Voga, onde os comboios são suprimidos, aí por falta de revisores, porque a CP continua com falta de pessoal e então resolve concentrar na linha do Voga os comboios suprimidos por falta de revisor. E é mais outra linha sem dono, digamos assim. Mas no caso do Oeste, a IP também contribui, não direi para as supressões de comboios, que isso é culpa exclusiva da CP, mas contribui e em muito para os atrasos. Porquê? Porque agora a nova moda é desguarnecer estações cada vez mais cedo ou não as guarnecer sequer. O que faz com que haja cantões de 80 km, por exemplo, entre Caldas da Rainha e Louriçal, porque a CP não só não guarnece as estações que antigamente estavam guarnecidas, como agora começa a desguarnecer cada vez mais estações. Então nós assistimos a situações em que os comboios estão parados 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos numa estação à espera de um cruzamento. Ora, em 40, 50 minutos faz-se a A8 entre Torres e Lisboa, ou quase praticamente entre Caldas da Rainha e Lisboa. Portanto, não se pode permitir que os passageiros estejam sentados num comboio durante 40 a 50 minutos
minutos à espera de um comboio que vem em sentido contrário para poder cruzar, porque a IP simplesmente não guarnece as estações. Porque se as estações estivessem guarnecidas, o comboio avançava e o que viesse atrasado acabava por mitigar o atraso e cruzava numa outra estação e não se punham as pessoas tantas horas à espera de cruzamentos. Portanto, é toda a linha que está num processo de degradação total, em que por parte da CP e por parte da IP, volto a dizer, é uma linha sem dono, não se interessam. E porquê? Porque acham que já há uma luz no horizonte com a modernização da linha. Porque, de facto, nós olhamos para a linha e já vemos postos de catenária. Agora, ao que parece, só vai ser entrar em funcionamento em 2026 apenas a eletrificação entre Melessas e Malveira e não sabemos quando é que entrará entre Melessas e Caldas da Rainha. Portanto, esta modernização, ou suposta modernização low cost, porque sabemos que os tempos de velocidade não vão ser grande coisa e, portanto, não vai mudar assim tanto, mas as poucas melhorias que estavam à vista vão tardar ainda muito em concretizar-se. E é a altura, de facto, da CP pegar na linha do Oeste e fazer tudo por tudo para assegurar a sua oferta regular. Como diria o outro, vai lá vai que até Barracabana. Antes de terminar, uma viagem rápida à Ucrânia, isto porque o jornalista do Público Filipe Santa Bárbara foi, juntamente com outros camaradas nossos, jornalistas, e com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, até Kiev, numa viagem muito rápida. Foi num dia, comboio noturno, coisas que só o comboio noturno é que permitem fazer a viagem durante a noite, passar lá o dia e voltar no dia seguinte, entre a Polónia e Kiev. E, ao regresso, gravou este testemunho para nós. Vamos ouvir, Filipe Santa Bárbara. Ora viva, algures entre Rivne e Lviv. Envio-vos esta mensagem diretamente do comboio que está a transportar a comitiva da diplomacia portuguesa, mas o comboio que já transportou tantas outras altas individualidades mundiais que visitaram nestes últimos anos Kiev, a Ucrânia, nestes tempos de guerra, porque, lá está, como se sabe, não dá para viajar de avião para a Ucrânia. De resto, é o comboio azulão, que serviu de fundo, ainda agora, para Luís Montenegro, tantas e tantas declarações de líderes à chegada a Kiev desde que a guerra começou, casos de também, por exemplo, António Costa, de Marcelo Rebelo de Sousa e outros, naturalmente, líderes globais a falar à chegada a Kiev. Este é um comboio especial, de facto, para trazer a comitiva. No caso, eu não o vi com os meus olhos, mas sei que este comboio tem, por exemplo, um quarto para as individualidades, no caso para o Primeiro-Ministro, tem uma sala reservada, por exemplo, não tem de dividir camarata como todos nós aqui, os jornalistas, mas posso assegurar desde já que o colchão não é nada mau, mas enfim, são camaratas de 4 camas. Portanto, são 10 horas de viagem, pena que à noite não dá para ver a paisagem, 10 horas de viagem, no caso a ligar Médica a Kiev, não dá para ver a paisagem, como eu dizia, não dá para perceber, por exemplo, se há sinais de destroços neste caminho. O caso mais gritante seria talvez o de Irpin, mas além de não dar para ver, por estar escuro, também já muito foi reconstruído desde que os ataques destruíram parte desta cidade. Portanto, o grande diferenciador desta viagem face a outras na Europa, é o facto de termos militares a dormir literalmente ao nosso lado, nas camaradas do lado, armados, claro, naturalmente, para fazer a segurança de toda a comitiva. Como eu sou leigo em comboios, não como vocês, não consigo dar grandes detalhes técnicos sobre este comboio, mas apenas para notar que, de facto, uma curiosidade, é impossível esquecermos que estamos em guerra. Se agora olho para fora e está escuro, não consigo ver rigorosamente nada, há umas letras amarelas num fundo azul à entrada do comboio que não deixam enganar que, de facto, estamos na Ucrânia e que estamos numa situação delicada. Dizem estes cartazes, a bravura está no nosso ADN e a bravura made in Ukraine. Só um pequeno reparo, Filipe Santa Bárbara refere-se a camaratas no comboio, na realidade o termo correto são compartimentos. Mas aqui fica este testemunho e obrigado, Filipe.
Então assim resta-nos desejar um Feliz Natal para todos os que nos ouvem e um bom ano novo. Boas festas 2026, cheio de boas viagens. com a CP ou com outra empresa qualquer, seja em Portugal ou na Europa, façam boas viagens e em segurança. Boas festas, bom Natal e um excelente ano novo. E até para o ano. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.